Aleluia. Sem perca de tempo, irmãos, abra as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o seu versículo Atos dos Apóstolos, seu capítulo 16. Amém, meu Deus. Vamos ler do 25 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler do 30 ao 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, seu versículo 30 ao 32. Em seguida, conduzindo-os para fora, guiou-lhes: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles, portanto, lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus, e assim serás salvo tu e a tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, meus irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, hoje é culto de Santa Ceia. Por que esta palavra? Porque também hoje é culto da família. E esta palavra a qual nós vamos ler, teve salvação na casa. Esta palavra a qual nós vamos pregar nesta noite, uma família foi salva. A palavra do Senhor vem nos dizer que Paulo e Silas saem de uma viagem missionária para a cidade de Filipos, em direção àquela cidade, pregando a palavra do Senhor, ensinando, falando do amor de Jesus. Talvez ele contando o seu testemunho, que ele era perseguidor da igreja, mas Deus fez uma transformação na vida dele, e ele passou a ser pregador da palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que ele tem uma missão naquela cidade de Filipe, a qual ele vai ter que ir até a casa de Lídia, aonde ali ele vai se encontrar com seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que quando Paulo e Silas chegam naquela cidade, diante daquela praça, ele avista ali uma menina com espírito de adivinhação. Ele percebe que aquela menina ali, ela tinha um espírito de adivinhação, e algo vinha incomodando ele, algo vinha, mas ele estava na dispensação do Senhor. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, no terceiro dia ele vai até essa menina e diz: em nome de Jesus, esse espírito de adivinhação saia. E a palavra do Senhor diz que essa menina fica liberta deste espírito. Porém, essa menina, ela trabalhava para os seus senhores. Ela trabalhava, e estes senhores recebiam muito dinheiro, porque ela adivinhava as coisas para a pessoa. E a partir do momento que Paulo e Silas, ele dá uma ordem, e aquele espírito maligno sai daquela menina, eles não ganham mais dinheiro. Agora aquele homem, os seus senhores, manda pegar Paulo e Silas e leva diante da praça, leva diante do magistrado, e fala que Paulo e Silas eram judeus, e eles estavam pregando para pessoas romanas, e não poderia. Então aquele povo ali, ouvindo o que aquele homem fala, acredita. Então somente os magistrados mandam pegar Paulo e Silas e colocar dentro do cárcere.
E aí agora começa a história da salvação de uma família. A palavra do Senhor diz que quando Paulo e Silas eram encarcerados, escolhe-se um carcereiro para tomar conta desses dois que está preso, com mais 37 homens. E a palavra do Senhor diz que pegam Paulo e Silas e amarram as suas mãos e os seus pés em um tronco. Ali aquele homem, aquele carcereiro, com medo de Paulo e Silas sair da prisão. Mas Paulo e Silas não iam sair porque existia um propósito. Paulo e Silas teriam que continuar ali naquele lugar para que o nome do Senhor viesse ser glorificado. E a palavra do Senhor vem dizer que eles agora estão presos. O homem, dois homens que saíram da sua cidade para uma viagem missionária, para pregar a palavra do Senhor, para pregar a verdade, aonde desagrada a muitos, e desagradou aquele homem que estava ali recebendo dinheiro através daquela menina. Inventaram-se uma história contra aqueles dois, e por ele estar pregando a verdade do Senhor, eles estão presos. E muito de nós estamos presos porque estamos pregando a palavra do Senhor, estamos pregando a verdade. E quando aqueles dois homens estão ali presos, eles começam agora a se indagar: o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer aqui preso? E Paulo diz: Silas, vamos adorar, vamos cantar, vamos orar ao Senhor. Isso nos dá uma grande esperança, irmão, porque no meio da dificuldade, em meio à circunstância, em meio a tudo aquilo que eu e você venha passar, nós temos que adorar o Senhor. Independente se estamos presos, independente se estamos passando dificuldade e necessidade, temos que adorar o Senhor. E eles ali começaram a adorar a Deus, começaram a levantar um clamor dentro daquela cela. Começou a mostrar para o inimigo: olha, inimigo, independente da situação que eu esteja passando, eu vou continuar adorando o meu Deus. E o que é que eu e você estamos passando, igreja, que não possamos adorar o nosso Deus? Será que a dificuldade de Paulo e Silas era menor do que a nossa? Ou era maior? Mas eles preferiram adorar o Senhor. Eles preferiram glorificar o santo nome do Senhor. E quando nós glorificamos o nome de Deus, algo tem que acontecer. E a palavra do Senhor diz que por volta da meia-noite, de repente, de Deus aconteceu naquele lugar. O de repente de Deus chegou naquele lugar e teve um terremoto que abalou a estrutura daquele cárcere. E as portas do cárcere se abriram, ao ponto daquele carcereiro ficar atônico e pegar a sua espada e tentar tirar a sua própria vida. Mas Paulo diz para ele: não faça isso. Estamos todos aqui. Não precisa você se matar. Ninguém correu, ninguém fugiu. Estamos aqui. Aquele homem fica maravilhado com o que Paulo diz. Aquele homem fica alegre e tem uma esperança e chega para Paulo e diz: o que eu devo fazer para ser salvo? E a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que Paulo, ele colocou uma condição sobre a vida daquele homem. Qual é a condição? É crer. Nós temos que crer para ser salvo. Nós temos que crer para as coisas de Deus acontecerem em nossas vidas. Nós temos que crer para ver a libertação em nossa família. Nós temos que crer para ver a transformação em nossa casa. Nós temos que crer. A condição que Paulo dá para ele é: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Mas pastor, como assim se a palavra do Senhor diz que a salvação é individual? Como é que eu vou crer e minha família vai ser salva? Que condição é essa que Paulo está dizendo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a palavra do Senhor diz que Paulo chega na casa desse carcereiro e prega a palavra do Senhor. E fala para ele do amor de Deus para aquela família. E a palavra do Senhor diz em Atos que toda a família recebe a palavra do Senhor, é batizada e é salvo para a glória do Senhor. Nós temos que crer, igreja. Talvez seu filho não serve ainda ao Senhor. Talvez a minha família, a sua família, nem todos ainda servem ao nosso Senhor. Mas nós temos que crer que existe uma promessa. Existe uma promessa na minha vida e na sua vida de toda a nossa família se chegar aos pés do Senhor. E a palavra do Senhor vem dizer que Paulo ele prega para aquela família. E aquela família é transformada. Aquela família agora recebe o amor de Deus. Mas quando Paulo e Silas estavam na casa deste homem, deste carcereiro, aqueles homens que mandaram prender Paulo, aqueles que mandaram prender Silas, aqueles que falaram que eles eram judeus, agora eles reconhecem o erro que eles cometeram. E nós temos que ter muito cuidado para não cometer erro como este homem cometeu. Agora ele chega para o carcereiro e diz: olha, manda Paulo e Silas embora. Na calada da noite, manda eles embora. Para ninguém perceber o erro que nós cometemos. Aí Paulo e Silas diz: não, nós não vamos sair daqui na madrugada. Nós somos romanos. Nós poderíamos pregar a palavra do Senhor sim. Mas quem cometeu o erro não foi eu e nem foi Silas. Quem cometeu o erro foi eles. Então agora eles vão ter que vir aqui e pedir para a gente ir embora, para eles reconhecerem o erro que eles cometeram. Imagine, igreja, o homem que sai da sua terra para ir para uma cidade pregar a palavra do Senhor, para uma viagem missionária, falou do amor de Cristo, salvar uma família que para muitos não era nada, e mesmo assim, por eles estar pregando a palavra do Senhor, eles são dados como mentirosos, como inventores, causadores de problemas. É assim na minha vida e na sua vida. Quando nós se disponibilizando de pregar a verdade, de falar do amor de Deus, doa a quem doer, nós somos tratados da mesma forma. Muitos até querem nos colocar no cárcere. Muitos até querem nos colocar preso, calar a nossa boca, calar os nossos lábios. Mas nós fomos chamados para pregar a palavra do Senhor. E Deus não colocou espírito de covardia nem em mim nem em você. Colocou espírito de autoridade para pregar a palavra dele. Doa quem doer. E aqueles homens pegaram e açoitaram Paulo no meio da praça, envergonhando o nome de Jesus. Açoitaram Silas no meio da praça, envergonhando o nome de Jesus. Mas era necessário aqueles dois homens passar por tudo isso para uma família ser salva. Talvez eu e você vai passar também por situações semelhantes para uma família ser salva. E ali eles foram lançados no cárcere. Ali eles foram lançados presos no tronco. Aqueles homens acharam que Paulo e Silas iam fugir.
Aqueles homens acharam que Paulo e Silas não iam suportar. Mas eles só suportaram porque eles resolveram adorar o Senhor. Eles só suportaram porque quando eles estavam passando pela dificuldade, ele não olhou para a dificuldade. Eles não olharam para aquela prisão, ele olhou para o autor e consumador da sua fé. E nós só vamos vencer a igreja quando olharmos para o autor e consumador de nossa fé. Quando eu e você tira o nosso foco de Jesus, quando eu e você tira o foco daquele que pode resolver toda e qualquer situação, e olhamos para o problema, nós não vamos para lugar algum. Vamos ficar inércia. Vamos ficar numa situação de não resolver nada. Mas Paulo e Silas está nos mostrando que em meio à dificuldade, não olhe para a dificuldade. Em meio ao seu problema, não olhe para o seu problema. Em meio a tudo aquilo que você está passando, que você está enfrentando, não olhe. Olhe para o autor e o consumador da sua fé. Olhe para aquele que pode resolver, só ele pode. O carcereiro não poderia resolver. Aqueles homens que estavam presos junto com Paulo e Silas, não poderia resolver. Só tinha um. E eles escolheram esse um. Adorar e glorificar a Jesus. E você não está impedido de adorar e glorificar a Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a prisão que você está enfrentando. Eu não sei a dificuldade que você está tanto lhe atrapalha. Mas em meio a tudo isso, nada é maior do que o nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Jesus. Tudo passa, mas o amor de Deus permanece. O amor de Jesus, ele permanece na minha vida e na sua vida. E agora Paulo e Silas chegam na casa de Lídia. Já tinha cumprido aquilo que Deus tinha planejado na vida dele. Será que eu e você iríamos suportar sair daqui do nosso conforto, junto da nossa parentela, junto dos nossos amigos, junto da nossa família, para fazer uma viagem na direção do Senhor, sem saber lá o que iria acontecer sobre a vida deles? E muitas das vezes nós saímos daqui para fazer uma missão achando que tudo vai dar certo, que vai ser mil maravilhas, que vamos chegar lá, vamos encontrar tudo de bom, mas aqueles homens não encontraram. Eles encontraram foi homens querendo ceifar a vida deles, só por causa que ele quis impedir o trabalhar de Satanás na vida daquela mulher. É por isso que nós temos que se revestir a todo tempo. É por isso que nós temos que estar revestidos com as armaduras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado naquela cidade de Filipe. Aonde era uma cidade idólatra, aonde era uma cidade aonde as pessoas não propagavam o evangelho do Senhor, não falavam do amor de Deus, aonde as pessoas iam atrás daquele espírito de adivinhação, e eles adivinhavam muitas coisas boas, mas quando a verdade chega, a mentira tem que bater em retirada. Quando a verdade chega, vai ter que incomodar a mentira. E quando a verdade chegou naquele lugar, aquela mulher percebeu que ali iria 2 homens de Deus. Quando aqueles 2 homens chegaram naquele lugar, ele percebe que aquela menina tem um espírito de adivinhação. E nós temos que ter muito cuidado, igreja, com os espíritos de adivinhação dentro da igreja. Com o espírito de eu acho dentro da igreja. Mas aquele homem percebeu logo
E cortou logo o mal pela raiz. Cortou logo o mal pela raiz. Aqueles homens ficaram logo zangados. Aqueles homens não tinham mais como se sustentar, porque a sua renda vinha daquele espírito de adivinhação. E por pregar a palavra do Senhor, aqueles homens foram açoitados, envergonhados no meio de uma praça. Será que eu e você, igreja, estamos preparados para isso? Será que eu e você estamos preparados para quando chegar alguém na minha frente e na sua frente e dizer assim: agora negue o seu Senhor, negue Ele agora, ou você nega ou você morre? O que é que nós vamos fazer? Porque é muito fácil, igreja, ser crente dentro de quatro paredes. É muito fácil ser crente no meio dos irmãos. É muito fácil ser crente no meio de crente. Eu quero ver você ser crente no meio da perseguição. Eu quero ver você ser crente no meio da espada. Negue o Senhor Jesus agora ou você morre. O que é que nós vamos falar? Será que nós vamos dizer assim: não, fazer que nem Pedro? Eu não conheço esse homem não. Eu não sei nem quem é ele. Mas o teu sotaque lhe condena. As suas palavras lhe condenam. Você é um deles. Não, não sou não. Eu não sei nem quem é ele. A palavra do Senhor diz: aquele que me negar aqui na terra, eu negarei lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje é culto, igreja, de Santa Ceia do Senhor. Hoje é culto da família, aonde nós vamos relembrar o sofrimento de Jesus. E eu estava ali comentando com o nosso diácono Julival, quando o nosso diácono Anderson estava aqui ministrando o louvor e falando da Santa Ceia. A importância de cearmos e fazer parte do corpo e do sangue do Senhor. E para já deixar a igreja ciente, no próximo sábado, vamos iniciar a escola bíblica. Vai ser logo após o ciclo de oração. E nós vamos tratar deste assunto, sobre a Santa Ceia do Senhor. É um assunto um pouco polêmico, mas interessante. Porque muitas das vezes achamos que estamos fazendo certo e muitas das vezes não estamos. Ou vice-versa. Muitas das vezes achamos que estamos fazendo errado e estamos fazendo certo. Mas isso é assunto da escola bíblica. Então nesta noite nós estamos com a oportunidade de fazer parte do corpo e do sangue do Senhor. Hoje estamos com a oportunidade de sentar à mesa, em comunhão com o nosso Senhor. Porque na Santa Ceia do Senhor é comunhão. Sentar à mesa é comunhão. Então nesta noite nós vamos ter esta comunhão junto com o nosso Senhor, porque Ele já se faz presente na casa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele já está aqui. Antes de ser abertas essas portas, Ele já estava aqui. Então nós vamos hoje fazer parte do corpo e do sangue do Senhor.